Boa noite. Boa noite a vocês que estão chegando. Boa noite, Tosto. Luiz Fernando, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Guinal Silva, Rodrigo Bertoso, Maiana Botelho, Luiz Escafa, sempre presente. Boa noite. Aisha, boa noite. Selma, Girane, boa noite. Artes do Ser. Sônia, oi Sônia, seja bem-vinda mais uma vez. Lívio, boa noite Lívio, seja bem-vindo. Ana Paula, Silvia Costa, T. Aguiar, Thelma, Isabel Everdosa, Celi Bezerra, Marilda, Carlinha. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Sejam bem-vindos a mais uma live do Grupo Espírita Paulo e Estevão, live do Evangelho, que faz parte das atividades do ATE, do JEP. Nayane, bem-vinda, boa noite. Terezinha Aguiar, boa noite. Jéssica, boa noite, Jéssica. Seu Jacinto, seja bem-vindo. Martoni, Liduína, Gláucia, Malu, oi Malu, seja bem-vinda. Estamos aqui chegando. Fanny, também sempre presente. Sejam bem-vindos. Ana Paula, Joelma, Lúcia, muito bem-vindos. Elô Lima Verde, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Evangelho. Diego Medeiros, Edna Duarte, Cláudia, que vocês estejam à vontade em suas casas, concentrados, ou até fazendo uma outra atividade, mas que possamos nos unir aqui numa mesma sintonia em torno do estudo do Evangelho, avisando que estão acontecendo as reuniões presenciais também nesse momento, tanto no Grupo Espírita Paulo e Estevão da Piedade, quanto no Grupo Espírita Paulo e Estevão do bairro Água Fria. Rafaela, bem-vinda. Wanda Facó, querida, seja bem-vinda. Sofia Villanova e Mariano Monalisa, bem-vindos. O ATE funciona quartas e quintas-feiras presencialmente, tanto na sede Piedade quanto na sede Água Fria do JEP. Vocês podem fazer parte já, obedecendo, é claro, todas as exigências do momento em relação às condições de saúde sanitárias, as prevenções que nós devemos tomar. Então, o JEP está de portas abertas nas quartas e quintas-feiras, suas livrarias também estão funcionando e também já começaram os estudos do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é uma atividade ligada à Federação Espírita Brasileira, que acontece também no Grupo Espírita Paulo e Estevão. E você escolhe se quer participar, se quer conhecer a doutrina espírita, você escolhe se quer fazer parte do ESD na terça-feira. Nós temos na terça-feira, tanto pela manhã, 8 horas, como temos na terça-feira às 18 horas, temos na terça também às 20 horas. Você escolhe um desses horários, ou no sábado, que também tem mais de uma opção de horário. No sábado você escolhe se quer fazer o ESD 8 horas ou 18 horas. Então vocês estão vendo que temos 5 opções de horários online para quem deseja conhecer a doutrina espírita. Como é que eu faço? Você entra em contato pelo WhatsApp
85, que é de Fortaleza, 999630743. A live vai ficar gravada se você depois quiser pegar novamente esse número. Ou também no site do GEP, www.gep.org.br. Você também pode fazer a sua matrícula para estudar a doutrina espírita lá. Então ficam essas opções de matrícula e até o final do mês ainda se está aceitando aluno novo para participar dos grupos de estudo da doutrina espírita. Aqui, essa atividade de hoje se chama ATE, Atendimento Espiritual. E nas sextas-feiras, gente, nós estamos tendo... Olá, Álvaro, boa noite, seja bem-vindo. Joyce Lopes também, Virgínia, boa noite. Scarlett, vocês estão entrando, eu vou falando aqui enquanto vocês entram, dando as notícias do que está acontecendo aqui no GEP nessa semana. Sexta-feira nós temos as lives também das palestras públicas. As palestras públicas estão acontecendo pela internet. Então nós vamos ter 20 horas na próxima sexta, dia 14 de agosto, um convidado especial. Esse convidado é de Minas Gerais, é médium, é escritor e conviveu diretamente com Chico Xavier. E ele vai estar falando do tema Chico Xavier, apóstolo da renovação humana. E o nome dele é Geraldo Lemos. Então vocês estão convidados para assistirem a live do Geraldo Lemos, sexta-feira, às 20 horas. Feitos os convites, acho que nós já estamos aqui em bom número. Temos a Márcia chegando, Josi, Lucas Felipe Azevedo de Brito, Saboia Pascoal, sempre presente também. Então vamos aqui, começando já com a leitura de uma mensagem. Então, a leitura da mensagem, gente, de hoje, eu peguei de um livro que não é espírita. Porque assim, não interessa, né, se essa mensagem ela é espírita ou não. O interessante é que ela seja uma mensagem de incentivo e como nós estamos fazendo uma live espírita, que seja concordante, é claro, com o ideal espírita. Então essa aqui é de um livro chamado Livro Tibetano do Viver e do Morrer, de um monge tibetano, isso é, de um monge budista chamado Sogyal Rinpoche. Então esse livro é fantástico, é um livro sobre a morte, de preparação para a morte. E aqui tem uma poesia que é de Portia Nelson, que acho muito bonita, chamada Autobiografia em 5 capítulos. Vamos prestando atenção aqui nos capítulos dessa autobiografia. Eu acho que essa passagem, ela é um bom exemplo do nosso processo de transformação. Você que fica chateado porque ainda não é aquele espírito de luz que gostaria de ser, paciência, o processo é mais ou menos como nessa biografia aqui, nessa autobiografia de Portia Nelson. Primeiro capítulo. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. É assim que a gente cresce.
né? Nós, às vezes, repetimos velhos hábitos. No começo a gente não percebe, depois a gente começa a perceber, mas ainda os repete, até que vai chegar um momento em que nós vamos nos libertar deles. Não é fácil, é um exercício. Tudo na vida exige algum esforço. E até esse processo de amadurecimento consciente exige um esforço de nossa parte. Bom, gente, acho que estamos aqui, prontos para começar. Olá, Poliana, bem-vinda. Oi, Caio, também acho maravilhoso esse texto. Ana Paula, bem-vinda. É lindo esse texto. Vocês também podem encontrar na internet. Eu já vi que tem ele publicado na internet. Ele se chama Autobiografia em 5 capítulos ou Autobiografia em 5 curtos capítulos. A gente encontra dessas duas formas. Vocês podem dar uma pesquisada se vocês quiserem no nosso querido amigo Google. Bom, gente, o evangelho de hoje, para quem não conhece a doutrina espírita, está assistindo essa live pela primeira vez, né? O que é que a gente vai fazer? A gente faz o seguinte: lê um trechinho desse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, e comenta. Eu não vou ler aqui para vocês. É sempre indicado na semana, nas publicações do feed do JEP, qual vai ser o capítulo que nós iremos abordar, qual o item que nós iremos abordar aqui na live da quarta-feira. O ATE aqui no Instagram do JEP, @jep.oficial, funciona só na quarta-feira, presencial, quarta e quinta. Aqui é um complemento, uma opção para quem não pode ir lá, estar presencialmente nas sedes do JEP. Então aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê uma passagem e depois comenta. Então aqui é a hora do comentário, tá bom? Eu vou fazer um comentário acerca do Evangelho e depois de uns 20, 30 minutos eu abro aqui para a participação de vocês, né? Para ler as questões ou acréscimos que vocês podem fazer ao tema estudado. Então, o tema de hoje é um tema muito tocado na doutrina espírita. Ele é do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que se chama Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ele é uma passagem que abre as instruções dos espíritos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem sempre um trecho de Jesus na abertura do capítulo, em seguida um comentário de Kardec, depois psicografias feitas à época de Kardec, ou seja, no século XIX, que são chamadas de instruções dos espíritos. Essas psicografias, elas não contêm os nomes dos médiuns. Kardec sempre prestava atenção para não responsabilizar os médiuns pelo que era escrito. Então, o que ele fazia? Ele coletava essas psicografias em correspondências com outros pesquisadores em outros lugares do mundo, nas próprias pesquisas que ele fazia. Ele avaliava e comparava essas psicografias, via as mensagens que se repetiam, avaliava o conteúdo dessas mensagens e, quando aprovadas, inicialmente publicava essas mensagens na Revista Espírita, que acontecia todo mês. Então ele publicava lá, lia os comentários, recebia as cartas das pessoas relativas às publicações e depois juntava, compilava essas mensagens e reunia nos livros que formaram os 5 primeiros livros da doutrina espírita, os 5 principais livros da doutrina espírita. Um deles é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui nós temos esse texto chamado A Caridade Material e a Caridade Moral. E é sobre esse texto que nós vamos falar aqui, tá bom? Então o que a gente tem aqui? No começo, bem no comecinho do texto, a primeira coisa que eu pensei em falar para vocês, aliás, foi sobre o que é caridade, né? É um termo que às vezes é mal utilizado, né? As pessoas, e esse texto tem a intenção de esclarecer isso. Às vezes as pessoas pensam que confundem caridade com unicamente dar esmola, mas caridade é uma expressão que vem do latim, né?
essa expressão latina é carus, de onde vem caritas, de onde vem caridade. Então o que é carus? Alto valor, uma coisa valiosa, né? Então por isso que a gente fala carestia, caríssimo amigo, valoroso amigo. Carestia é o valor alto de um produto, né? E vocês estão vendo que é esse mesmo prefixo, carus. E tem caritas, essa palavra no latim que significa amor, né? Então assim, é um sentimento caro, é um sentimento importante, valiosíssimo sentimento que nós nutrimos por alguém ou por algo. Então aí vem a palavra caridade, dessa origem latina. E no sentido teológico, né, caridade significa o que é conhecido como a regra de ouro. E qual é a regra de ouro? Bem aqui no comecinho do capítulo, fala o Espírito Irmã Rosália, que é do item 9. Aqui na divulgação a gente colocou que ia falar só do item 9, mas eu vou falar do item 9 e do item 10, que é pelo Espírito Protetor. São duas psicografias. Então aqui bem no comecinho é colocada a regra de ouro. Qual é a regra de ouro? A regra de ouro é fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Mas está colocado assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Então, a famosa regra de ouro é a própria essência da caridade. É esse amor, mas não é o amor paixão, não é o amor erótico, né? É o amor desprendido, o amor que não quer nada em troca, o amor fraterno ou chamado amor ágape. É disso que trata a caridade. Vai esclarecendo aqui o texto. Em seguida, né, no texto nós vamos ver alguma coisa sobre reencarnação. Como assim sobre reencarnação? O Espírito Irmã Rosália esclarece que quando nós encontramos as outras pessoas, alguém que precisa da gente, que se encontra numa posição de depender da gente, de precisar da gente, a gente nunca sabe se essa pessoa não foi alguém que foi caro e que foi importante para a gente numa outra existência, numa encarnação passada. De forma que a ideia da reencarnação, ela fortalece os laços entre as pessoas. Quando nós acreditamos que nós estamos nos conectando a várias encarnações, a gente nunca sabe se aquela pessoa que está do nosso lado, que hoje é um amigo, não foi um irmão, não foi alguém de uma ligação muito mais profunda que a gente sente no coração. Tanto que a gente às vezes diz, é um amigo irmão. Então, por causa disso, nós temos conexões com as pessoas que vão além disso que a gente está vendo. Eu até me lembro aqui nessa passagem, tá me vindo, né? Quando a gente engravida, né? Nós mulheres engravidamos e nós homens também. Só que os homens não carregam o bebê dentro da barriga, mas eles também estão grávidos, né? Eles estão esperando o bebê, ou deveriam estar nessa expectativa que a mulher também fica quando está gerando aquele corpo, né? A gente gera o corpo, não gera o espírito. O espírito vem de um mundo espiritual, né? Um espírito, ele pode ser mais velho, inclusive, que a própria mãe. Às vezes vocês podem ver que tem crianças que são muito maduras, né? Que trazem, inclusive, aptidões inatas, que são resquícios, memórias não totalmente perdidas de suas experiências passadas. Então, quando uma mãe está gerando ali aquele filho, eu pensei agora, quando a gente tem a intenção, fica com medo, não sabe, talvez, como vai ser a receptividade do mundo em relação a essa criança que está por vir. Você é uma adolescente, você está num momento difícil da vida e você deseja abortar. O que é que pensa, o que é que nos revela a doutrina espírita? Aquele espírito que está vindo, que está se ligando àquele corpo que você está formando dentro da sua barriga, né, dentro do seu ventre, aquele espírito, não duvide, ele é um espírito ligado a você. Ele tem uma conexão e tem uma história com você. E frequentemente uma história de amor. Então, é alguém muito amado que pode estar vindo aí, né? Frequentemente é. E pode ser, inclusive, alguém que você já conheceu nessa vida, um avô, uma avó, que está vindo. Então, assim, a gente pode, né, talvez, se segurar nisso para levar adiante aquela gestação. Porque você está vendo, puxa vida, eu não estou lembrando aqui, mas
eu sei que aquele espírito que está vindo é um ser que não veio por acaso, que tem alguma conexão profunda comigo e talvez eu tenha uma amizade imensa com ele. Então vamos apostar nisso, porque essa é a regra geral, né? Que os espíritos que reencarnam na mesma família são espíritos afins, espíritos ligados de muitas e muitas encarnações. Então aposte nisso, que aquele espírito vai ser o amor da sua vida. A gente, quando tem um filho, uma filha, a gente pensa, meu Deus, como é que eu vivi antes sem ele? Agora eu me vejo incapaz de viver sem o meu filho. Quem perdeu o filho, perdeu a filha, sabe disso, né? Como é difícil viver sem depois que você teve. Então, a gente que tem essa oportunidade de deixar vir ao mundo um filho a mais, mesmo que não tenha sido planejado, vamos confiar nisso. Inclusive, já que eu toquei no assunto, quem perdeu um filho, se você teve essa dor, se você sentiu essa dor, a doutrina espírita oferece o consolo de que a vida continua, de que esse espírito, ele continua ligado a você, de que os laços de amor não se rompem jamais. Nós continuamos ligados àqueles a quem nós amamos, só não estamos na mesma frequência, não percebemos, não sentimos as suas presenças, porque eles se despiram dos corpos físicos e nós ainda estamos encarnados. Ai, Caroline, e se eu me matar, será que eu não vou logo encontrar ele? Não, porque quando você comete suicídio, você não está bem, né? Você não está em paz. E esse tormento você vai levar para o mundo espiritual. E nessa frequência atormentada, você provavelmente não vai conseguir conectar na energia do amor fraterno, do amor ágape, que é o amor entre mãe e filho. Então a gente tem que pensar desse jeito. Vejam como a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, né? E aí alguém pergunta, e quem sofreu um aborto é culpado, né? Se a pessoa... Se foi um aborto espontâneo, nossa, tem 1000 explicações para isso daí no ESG, a gente estuda. E se você fez um também, não fique com culpa pelo resto da vida. Tirem esse nome do dicionário de vocês, culpa. Deus perdoa infinitamente, gente. Nós, é claro, que tudo que acontece tem o seu retorno, tem as suas conexões, tem as suas repercussões, mas não vamos piorar as repercussões com sentimentos de culpa. Vamos entender que a gente fez por causa da nossa imaturidade, cometeu esse ou aquele erro. É importante a gente estar atento a isso. E isso é caridade para consigo mesmo. Nós também temos que ser caridosos conosco mesmos. Em seguida, gente, o texto vai falando do quê? Vai falando de relacionamentos. Como assim? Ele vai esclarecendo, aliás, a irmã Rosália vai esclarecendo que uma grande forma de caridade moral, a gente só pensa na caridade material, mas que existe uma caridade moral e que a caridade moral, ela se faz onde? Nos relacionamentos, sobretudo nos relacionamentos. Ela mostra aqui, onde há grande mérito, como é que a gente pode exercer a caridade nos relacionamentos? Ela bota, grande mérito há em um homem saber calar-se, deixando falar outro mais tolo que ele, mas não vale você dizer, eu vou te deixar falar porque você é mais tolo, não faz isso não, tá certo? Você vai se calar porque você compreende que o outro está com a demanda de fala, o outro tem um motivo para estar falando daquele jeito, então vamos exercer a caridade. Se ele está querendo falar, vamos deixar ele falar. Em seguida, a gente ser surdo, ela diz, quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Como assim? Não dê ouvido a isso, não ligue tanto quando alguém ficar te ironizando, alguém ficar te cutucando, te insultando. Não dê tanta importância a isso. Para que você está dando importância a isso? A gente exercita o quê? Exercita a tolerância. De tolerar as pessoas como elas são, tá no momento dela, ela precisa daquilo. Outro conselho que a irmã Rosália dá é não ver o sorriso de desdém com que nos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de nós. Ou seja, a gente exercitar a humildade em relação aos outros. Não vou ligar se ele acha que é superior a mim. Eu me lembro que circulou recentemente um vídeo na internet, né? E era um vídeo em que tinha um cidadão, branco, de posses, tentando humilhar
um trabalhador, um entregador, né, que estava no seu serviço, prestando serviço a ele, fazendo uma entrega na sua casa. Então ele ficava tentando humilhar o rapaz. Eu digo tentando humilhar porque, assim, uma pessoa é humilhada quando ela se deixa humilhar. Né? E parece que o rapaz não se deixou. Né? O rapaz, ele respondeu bem, né? Porque ele se via como alguém que trabalhava, como alguém que tinha o seu valor, e o seu valor não estava na condição financeira. Então, espiritualmente, né, as posições se invertem. Pelo menos naquele quadro, naquele momento, a postura do que socialmente, economicamente estava abaixo, era uma postura que denotou o quê? Uma grandeza espiritual maior. Né? Mas é claro, como eu estou dizendo, vendo aquele recorte, né, a nossa intenção aqui não é julgar a atitude do homem que, por algum motivo, por alguma ferida, estava tentando ferir o outro. Porque quando uma pessoa sente a necessidade de estar humilhando alguém, gente, essa pessoa, ela tem alguma baixa autoestima muito grande. Porque a pessoa que está em paz, a pessoa que está feliz consigo mesma, ela não tem necessidade de humilhar. Ela não tem necessidade de diminuir ninguém. Porque a ilusão, né, dessa pessoa que se sente para baixo é que quando ela é maior que alguém, é se comparar com alguém, se ela for maior que alguém, ela se sente imensa, grande. Aí ela deposita toda a esperança dela de ser importante nisso. Então isso é alguma ferida, é algum sentimento de menos-valia. Isso tem alguma origem, alguma ferida que esse espírito traz da sua vida, talvez da vida passada ou nessa vida mesmo. Então a gente tem que olhar isso como um problema, como uma doença, como uma ferida, e são as doenças da alma. Então nós também temos que ser caridosos no sentido de reprovar o ato, reprovar a agressão, não aplaudir jamais o desrespeito, essas atitudes snobs de humilhação, não praticá-las, muito menos isso, mas ao mesmo tempo não reprovar, não condenar a pessoa que a gente sequer conhece, né? A gente reprova a atitude, né? E deixa, né, e espera e busca que a lei, às vezes, né, dependendo da situação, faça o seu serviço, cumpra o julgamento, né, o que tem que ser feito com alguém que passou dos limites na nossa sociedade. Então, a gente tem que ter essa posição, né, de compreensão em relação a todos. Alguém diz assim, os exames disseram que ele não era esquizofrênico. Gente, eu nem entro nesse mérito. Eu sei que uma pessoa com alguma justificativa biológica, fisiológica, psicológica ou não, se ela não tiver essa justificativa registrada, né, num atestado médico, uma pessoa que tenha necessidade de humilhar alguém, essa pessoa nem por isso deixa de estar doente espiritualmente. E quando a gente olha alguém doente, a nossa posição, a caridade pede que a gente tenha o quê? Uma prece, uma atitude de desejo do bem, né? Que essa pessoa desperte, para que ela não venha a sofrer muito mais por causa da sua própria baixa autoestima, né? Da sua falibilidade. Todos nós somos falíveis, temos as nossas fraquezas. Que bom, né? Se a gente já não tem mais aquela fraqueza. Mas quando a gente pensa a vida pelo olhar das múltiplas existências, a gente tem consciência que um dia talvez a gente já tenha sido assim, ou se nós não tivéssemos nascido nessa vida com os nossos pais, recebido a educação X, tido a orientação Y, poderia estar fazendo a mesma coisa. Então quem somos nós para estar condenando quem quer que seja? Gente, depois a seguir a irmã Rosália fala de desigualdade social, e é justamente do que nós estamos falando, do que é a verdadeira riqueza. E então existe uma diferença, né? O status material é um, o status espiritual é outro, né? Então os espíritos superiores, eles não se revelam por suas condições materiais, por sua aparência física, nem por suas posses no nosso mundo, mas por suas atitudes, por seus comportamentos. Nós estamos tentando evoluir, caminhar para isso, para sermos pessoas melhores. Esse é o texto da irmã Rosália. Em seguida nós temos um do Espírito Protetor, né, que nos revela, né, que tem a caridade por pensamentos, por palavras
e por ações. Como é que a gente tem uma caridade por pensamento? Pronto, a gente falou aqui. A partir do momento que eu não fico mentalmente xingando alguém, né, desejando mal a alguém que faz o mal, alguém que está no mal, que está envolvido no mal, a partir desse momento já estou fazendo uma caridade por pensamento. Mas eu ainda posso fazer mais. Se eu fizer uma prece, nossa, Caroline, prece lá, o que adianta? Adianta. A gente estuda na doutrina espírita que a prece, ela mobiliza as energias, os fluidos que estão ao nosso redor. E elas vão ajudando as pessoas, aquelas por quem nós oramos. E começam ajudando a nós mesmos. Né? Não que essa seja a nossa intenção, mas quando você deseja o bem de alguém, a primeira pessoa que mergulha nessa energia do bem é você. E quando você deseja o mal de alguém, quem é a primeira pessoa que mergulha na energia do mal? Você. Então a gente tem que estar prestando atenção nisso daí. Também existe a caridade, diz o Espírito, por palavras, pelas palavras que eu posso dar, pela palavra. E eu vou dizer mais, né? Ele não botou aqui a de palavra, mas tem também a caridade do silêncio, sabe? Da não palavra. Se alguém chega e a pessoa tá com raiva, não é a hora da gente falar, você tá com raiva, mas você tem isso, tem aquilo, você podia viver melhor, você devia ser mais grato. Deixa a pessoa colocar para fora. Oferece um colo, oferece um acolhimento. Alguém veio se queixar com você, oferece um acolhimento. Alguém errou em alguma coisa que você advertiu, não passa na cara. Isso é uma caridade também, né? De palavras, às vezes das palavras ditas e as palavras não ditas também. E tem a caridade de ações, né? Que é um gesto que a gente pode fazer de auxílio a alguém. Em algumas lições atrás nós vimos que tem que ser um gesto que não humilhe, que não constrange, senão a gente tira aí o valor dessa caridade que a gente está praticando. Aqui o Evangelho, quando a gente lê, a gente vê muita referência à questão da riqueza, da pobreza. E a gente tem que lembrar que o Espiritismo é uma doutrina que nasceu no seio de classes mais abastadas, pelo menos mais intelectuais, né? Abastadas em conhecimento intelectual. O Espiritismo nasceu na França, né? O codificador da doutrina espírita era um pedagogo francês que tinha livros publicados em relação à educação, livros de educação, que já tinha tido uma escola, né, que estudou com Pestalozzi, que estudou com Jean-Jacques Rousseau. Então, assim, eram pessoas estudiosas, pessoas instruídas que tinham esse acesso. Eram as pessoas mais da burguesia, né, daquela época que começaram a doutrina espírita. Então, a gente vai ver muito isso nas obras, né, que são muito desse meio. E aqui no Brasil o Espiritismo se popularizou mais, se tornou mais popular. Mesmo assim, é uma doutrina de estudo, né? Uma doutrina, por ter nascido assim, uma doutrina que requer da gente um estudo maior, para que a gente possa entender as assertivas. Ela não é uma doutrina de regras determinadas sem explicações, né? Essas recomendações que nós damos na doutrina espírita, vamos fazer a prece, vamos pensar no bem, vamos praticar o bem, elas têm uma explicação, né? Uma explicação que capta, né? Que reconhece a existência da dimensão espiritual. Então essa é a grande diferença da doutrina espírita, uma doutrina ético-moral, né? Que tem em consideração a existência do espírito, a dimensão espiritual, inclusive como a dimensão primeira da vida. Nós somos espíritos temporariamente encarnados. E por fim, né, o espírito protetor, ele vai dizendo que nós somos instrumentos de Deus, né? Que Deus nos fala através de onde? Da nossa consciência. Então tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que é: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos é taxativa: na consciência. Então não interessa se você já leu a Bíblia todinha, se você já leu Bhagavad Gita, que livro sagrado você tenha lido, né? Mas mesmo quem não leu tem acesso à lei de Deus, ela está escrita na consciência. Nós trazemos uma intuição do que é certo fazer. No Livro dos Espíritos também tem uma parte que diz assim: o certo é certo e o errado é errado, não importa o quão longe possam ir os vossos sofismas. Né? Às vezes nós somos
sofismáticos, perguntamos o que é o certo, o que é o errado. Isso depende do ponto de vista. Tem coisas, gente, que em todo canto, em toda época, não são legais, né? Não causam bons resultados, tipo ódio, em qualquer época. Então, assim, você pode chamar de errado. É só um nome que a gente dá a algo que gera consequências que a longo prazo vão causar muita dor. Então isso a gente chama o errado. Isso é um errado, em qualquer época você sabe disso. Não adianta a gente ficar querendo se inventar desculpa não, porque a gente sabe muito bem, sem precisar ler o Bhagavad Gita, ler o livro tibetano dos mortos, o livro egípcio, o livro dos espíritos, ler toda a Bíblia. A gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Nós temos isso, está escrito na nossa consciência. Não significa que a gente não possa errar, né? Porque assim, a gente vai errar. Porque nós somos seres em amadurecimento, né? Seres que estão amadurecendo. E faz parte do amadurecer escorregar de vez em quando, porque a gente está aprendendo. Então, também não precisa ficar o resto da vida se punindo porque errou, não. Bola pra frente. Então, eles vão mostrando aqui o espírito, os dois espíritos, né? E por fim, o espírito protetor, do risco que tem, né, na gente ser sofismático, da gente ficar inventando justificativas para fazer o que a gente bem quer. A gente sabe o que é realmente a caridade. E aí, no fim, ele diz assim, o espírito protetor: eu vos dou por divisa essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos sob essa bandeira e tereis ventura e consolação. Ai, Carolina, eu amo todo mundo e não sou feliz. Então é porque você não está amando, porque o amor em si já é feliz. Quando você ama, não, mas o amor, já disse Camões, é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente. Bom, esse amor aí é o amor erótico, é a paixão, né? É da ordem do Eros. E aí por isso que a gente chama caridade. Caridade não é esse amor necessariamente. E esse sofrimento não é o amor que causa, não. O que causa o sofrimento é o nosso apego. O que causa o nosso sofrimento é o nosso ciúme, nosso sentimento de posse, a nossa insegurança. O que causa o sofrimento é isso. Não é a gente amar, não. O amor não causa dor, né? O que causa dor são ainda os nossos traços de imaturidade. É isso que gera dor. Muito bem, gente. Oi, Martina. Oi, Simone. Então vamos aqui ver aqui o que vocês estão colocando como acréscimos, né? A Martina está dizendo: temos que fazer o bem sem esperar o mesmo do outro. Né? Mas assim, é o seguinte, Martina, naturalmente a gente vai esperar. Então a gente tem que fazer o bem curtindo o bem, né? Porque aí, quer o outro retribua ou não, pelo menos você curtiu fazer o bem. Então vamos tentar sentir o bem que a gente está, a felicidade, o retorno do nosso bem, do bem que a gente faz aqui e agora, né? Porque fazer o bem é bom. Então se você tiver curtido, você tiver ficado feliz, um dia você saiu, foi ajudar um amigo seu, ele estava precisando e você foi lá estudar com ele para um concurso e você se doou para ele, isso não foi legal também? Não te deu um bem-estar na hora? Então curte isso, aproveita isso. Se lá na frente ele não fizer o mesmo com você, pelo menos você terá curtido aquela experiência, aquele prazer. Então é como mãe quando tem filho, né? A mãe amamenta o filho, ela pode até no futuro dizer, algumas mães fazem isso, né? Porque são gente, e aí mãe é chantagista às vezes, né? Eu te criei, eu te dei o meu sangue e a minha juventude, porque quis, minha amiga, porque você estava curtindo fazer isso. Eu sofri quantas noites sem dormir, mas tu gostava do bichinho olhando pra ti, da pessoinha te amando, você gostava disso também, de brincar de boneca com seu filhinho, com a sua filhinha. Então, você fez por você, né? Curta isso, porque aí se o filho lá na frente não souber dar de retorno, né? Pelo menos você curtiu. E você educa muito melhor quando você não fica passando na cara, né? Quando você educa o seu filho entendendo que o amor que você sente por ele é incondicional. Essa é a base da nossa autoestima. É a gente sentir que tem um valor incondicional. E aí Jesus, ele tem uma passagem que ele diz assim. Então, olha, Jesus, ele fica tentando levantar a autoestima da gente.
Poxa vida, cristão não pode ter baixa autoestima? Porque Jesus, ele tem uma hora que ele diz assim, quando se perde uma ovelha, o pastor abandona todas as outras 99 ovelhas, das 100 que ele tem, para ir pegar aquela ovelha de volta. Para ver como a gente é importante. Não interessa se você é a ovelha negra, a perdida, sei lá como é que chamam hoje em dia, porque já não é mais adequado a gente chamar de ovelha negra, não é? Então, assim, não importa, mas o que você fez, a partir do momento que você despertou, várias parábolas de Jesus falam disso, a partir do momento que você se sensibilizou, o pai abraça o filho pródigo, o homem que tem para pagar os seus trabalhadores trabalha do mesmo jeito que entrou na última hora no trabalho. Então, várias vezes Jesus nos fala da nossa importância. Não interessa o que a gente fez. Jesus, a primeira mulher para quem ele aparece, a primeira pessoa para quem ele aparece quando ele ressuscita é uma mulher que já não era essas coisas todas na época dele. Ainda era uma mulher mal vista pela sociedade, Maria Madalena. Dizem alguns que eram prostituta, mas dizem outros que não, que isso é um erro histórico, uma tentativa de diminuir a presença feminina na construção do Evangelho de Jesus. Mas o fato é que Jesus aparece para Maria Madalena, até porque assim, bom, mesmo que ela tivesse tido esse trabalho, enfim, se tentaram diminuí-la por isso, isso não vai diminuí-la, né? Se foi assim, ela teve suas razões, teve seus motivos. Cada um tem suas razões e seus motivos. Isso não torna ninguém menor que ninguém. Então é interessante a gente olhar por esse ponto de vista, do quanto que a gente é valioso. Então deixa eu ver mais alguma coisa aqui que vocês estejam acrescentando, perguntando. É isso mesmo, Saboia. Muitas vezes a pessoa só precisa desabafar. Foi na hora que eu falei, que é a nossa palavra, o nosso silêncio às vezes também é uma caridade. A gente deixar aquela pessoa desabafar. Nayane está dizendo que no momento certo tudo se resolve. É exatamente. Os exames aqui está dizendo, conseguimos ter uma fé raciocinada, diz a Alessandra. Quando a gente estuda, quando a gente entende. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que busca muito dar explicação, uma explicação do que nos acontece, do que acontece na dimensão espiritual. Então eu estava até dando uma lida ali em Allan Kardec, na Revista Espírita, e ele diz assim que inúmeras psicografias, várias, de todas as psicografias que vinham de espíritos, de pessoas que viveram aqui e que estavam no mundo espiritual, essas psicografias mostravam, apontavam que quando as pessoas tinham vivido em paz, em amor, quando elas não carregavam raiva, quando elas não carregavam ressentimento, quando elas tinham feito o bem, elas viviam melhor, elas sentiam melhor a experiência pós-túmulo do que quando as pessoas tinham feito o mal, quando elas tinham arrependimentos, quando elas tinham seus remorsos. Então era uma questão de comparação, ele via, e entendeu que de fato quando a gente faz o bem, a gente vive bem do lado de lá. Mas por que é? Porque Deus está nos dando uma retribuição? Não, gente, é porque quando a gente vive bem, a própria lei divina já determina, que existe uma repercussão energética quando você faz o bem, que você se sente bem, que isso lhe retorna o bem, que os outros emanam para você um olhar mais generoso. Claro que também tem, infelizmente, no nosso mundo, os olhares de inveja, os olhares de insegurança, os olhares de despeito, Mas a gente aprende na doutrina espírita que a gente sintoniza com esses olhares, com essa energia, quando nós também temos isso dentro de nós. Então, assim, é uma oportunidade da gente estar se transformando. Por que eu fui atingido por aquilo que alguém falou de mim? É até uma coisa que eu costumo dizer, já deve ter dito em alguma live, porque eu falo muito, é sobre a liberdade, da gente dizer não, de você dar um não para alguém, é justamente com isso. Você tem que procurar, quando você dá um não, quando você diz não para alguém, se a sua consciência está leve, se você está fazendo isso de consciência leve, se você está se dando o direito de dar esse não, se você não está ferindo ninguém, estou dando esse não aqui. Então você não precisa estar dando muita satisfação para as pessoas, não. Tem gente que tem que dar satisfação para tudo. Vai desmarcar um compromisso, hoje em dia você tem agora o hábito,
a pessoa desmarca um compromisso, olha, eu não vou poder ir porque eu tô doente. Aí ela tira uma foto dela quase morrendo para provar para o outro que ela não tá indo para aquele compromisso porque tá doente. Eu parto do pressuposto que o respeito, gente, é o seguinte: se alguém tá me dizendo que não pode vir comparecer a um compromisso comigo, respeitar sou eu aceitar o que ela tá me dizendo. Se ela tá dizendo que não pode, ela não pode. Eu não vou ficar me imiscuindo de por que ela não pode, né? Eu posso até perguntar, é algo que eu possa te ajudar? Se você quer alguma ajuda, posso até perguntar isso. Mas assim, a gente tem que respeitar o outro. Se ele tá dizendo que não pode, se ele não pode porque vai à praia, se ele não pode porque te trocou por outra amizade, se ele não pode porque vai dormir naquela hora, se ele não pode porque tá com dor de cabeça, tá doente, isso é dele, é da responsabilidade dele, e eu não tenho que estar medindo o valor do que ele me diz que é justificativa para não honrar aquele compromisso comigo. Questão dele. Se ele me diz que não pode, ok, não pode. Do mesmo jeito também, quando falo com alguém que eu não posso, né, eu espero que a pessoa entenda que se eu estou dizendo que não posso, né, que não vou para aquele compromisso, que não irei honrar aquilo, deve ter os meus motivos, e espero que respeitem. Carolina, mas as pessoas não respeitam. Não, pois é. Aí é que você tem que aprender a viver com a incompreensão. Às vezes alguém vai te dizer, não acredito, isso é má vontade, tudo e tal. Paciência. Jesus foi crucificado porque não entenderam o que ele queria, né? O que ele estava fazendo. Que dirá a gente? Então, paciência. Os outros têm o direito de nos interpretarem mal. Então, isso também é caridade. Dê ao outro o direito de ter raiva de você. Tá bom? Então, deixa eu ver mais alguma coisa aqui pra gente ir finalizando a nossa live, né? As pessoas têm muita dificuldade de dizer e de ouvir o não. Pois não é? E a gente sempre sabe que são os outros, mas nós também temos, viu? Dificuldade. A gente sempre acha que são os outros que têm dificuldade, mas a gente tem. Acho que Carlinha está dizendo isso, de dizer e de ouvir. Né, Carlinha? Você tem razão. Né? Porque a gente pensa, os outros, não eu. Né? Então, a partir do momento que eu acho que para eu dizer um não, eu tenho que estar dando 1000 explicações, eu provavelmente sou uma pessoa que quando alguém me diz não, acho que ela tem que me dar 1000 explicações. Então, vivendo mais tranquilo, mais leve, né? A gente não precisa convencer todo mundo das nossas boas intenções. Basta que a gente saiba que elas existem. As pessoas que convivem com a gente, aquelas pessoas mais próximas também, né? Para elas não se sentirem abandonadas, a gente dá uma justificativa, a gente explica. Mas não vamos gastar as pilhas com o mundo todo, não. A gente tem que saber priorizar o que realmente importa, né? Então, gente, a Nayane está dizendo, muitas vezes você fala algo que não era para magoar, infelizmente magoa. Olha, né, assim, o outro às vezes tem melindre, mas às vezes também eu sou uma pessoa grosseira, né, tenho uma forma de falar grosseira e me apoio, me escondo dizendo que eu não tenho a intenção de magoar ninguém. Então é um treino, um exercício que eu tenho de fazer, né, se eu realmente estou falando aquilo ali sem intenção de magoar, porque existe energia também. Então, assim, o que eu digo é, quando você tiver que falar com alguém, né, escolha as palavras melhores, não é mentindo, né? Se é uma conversa difícil, faça uma prece antes, se harmonize antes, vá ter aquela conversa apoiado, peça ajuda ao seu anjo da guarda, peça ajuda ao espírito protetor daquela pessoa. Anjo da guarda, gente, é como a gente comumente, popularmente chama o espírito, né? Um espírito companheiro, um espírito protetor que esteja com a gente. Pede ajuda a ele e vai conversar com a pessoa. Não vai sem nada, né? Achando que já é o tal porque tá com a razão. Então, às vezes a gente perde até a razão porque é grosseiro com alguém. Então, assim, não é justificativa também a gente ser grosseiro. Não se trata de ser grosseiro, né? Se trata de a gente tentar achar um mecanismo de ser honesto com os outros. Mas se a gente sempre for honesto com os outros, cada vez menos as explosões saem detonando todo mundo. Tá bom? Gente, vamos então nesse momento, né, nos preparar para receber o passe da espiritualidade. O que é o passe? Lá no JEP, quem está lá no JEP nesse momento, é convidado para ir a uma salinha. É uma sala que fica com a luz reduzida. Tem uns passistas que a gente chama, alguns trabalhadores da casa, que colocam a mão sobre a nossa cabeça e aplicam o passe. É uma doação de energia.
Os doadores de energia são iguais a doadores de sangue. Eles não são melhores do que a gente, não, porque estão doando energia. A ideia, na verdade, espírita é que eles são canalizadores, né? Eles estão misturando, doando um pouco da sua animalidade, da sua energia mais materializada, né? Mais densa de pessoa encarnada, misturando com a energia espiritual. Quem está direcionando aquela energia são os espíritos. Por isso que o passe espírita é diferente do reiki, né? O reiki, alguém fez um curso, então a pessoa tem movimentos nas mãos, ela tem um conhecimento de onde está movimentando, tem símbolos. O passe não. O passista fica com a mão parada, porque quem está fazendo essa movimentação são os espíritos. Então ele apenas doa a sua energia como um doador de sangue, né? Mas quem está fazendo aquele trabalho de conectar são os profissionais da saúde. Então, os profissionais da saúde são os espíritos. Mas, do mesmo jeito, né, tem espíritos aí perto de você. Não tenha medo, eles não vão te assustar, os bons espíritos, né? Eles estão pertinho e eles vão canalizar energias colhidas, né, em médiums, em pessoas, né, misturar com a energia deles e aplicar passes em vocês, aí mesmo nas suas casas. Então vamos só nesse momento respirar profundamente, relaxar e sentir essa energia penetrando os nossos corpos, nos beneficiando, nos fortalecendo. Vamos visualizar a figura de um ser luminoso. Pode ser Jesus, Maria, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes. Alguém que foi uma grande referência de bem na sua família, que já desencarnou. Visualize que você não está sozinho, que tem espíritos cuidando de você agora. E estão lhe aplicando aquele passe que alguns estão recebendo no JEP, aí mesmo na sua casa, em você. Receba o passe, permita-se ser cuidado. Sugiro até próxima semana, se você não tiver colocado, na hora da live do Evangelho, você coloca um copinho d'água do seu lado. No final, você bebe a água. Os espíritos terão fluidificado, energizado essa água, aprofundando ainda mais a ação benéfica, energética em você. Tem todo um estudo basilar para isso, gente. Então recebam esse passe e vamos fazer a leitura de uma mensagem. Hoje a mensagem é do Vanderlei Pereira, mas o livro é outro, chamado Telefone de Deus, que foi lançado no primeiro Congresso Espírita do Estado do Ceará. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela casa onde moro. Seja a bela mansão, seja a humilde palhoça. O que importa é que seja uma casa tão nossa, onde vivo e trabalho, onde aprendo e melhoro. Louvado seja Deus pela casa que adoro, pelo lar que me abriga e essa paz que me adoça. Ao voltar da labuta na praça e na roça, ou nas horas de dores, que rezo e que choro. Louvado seja Deus pela casa em que vivo, como um rico qualquer, como um pobre cativo, como pai, como filho ou esposa ofendida. Louvado seja Deus por meu teto, meu forro, onde as almas amigas me prestam socorro, como escola de amor, oficina da vida. É o que é o nosso lar. Que os nossos lares recebam muita luz nesse momento. Que a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de tantas bênçãos recebidas possa
permitir que a energia dos bons espíritos se espalhe por todo o ambiente doméstico, beneficiando as pessoas, limpando os recintos e fortalecendo-nos para a continuidade das lutas do dia a dia. Vamos pensar dessa maneira, sentindo sempre gratidão por todas as bênçãos recebidas. E por falar em gratidão, gente, eu só tenho a agradecer. Eu agradeço ao Grupo Espírita Paulo e Estevão por me chamar para esse trabalho, um trabalho que me faz bem antes de até mesmo levar aí a palavra espírita para vocês em suas casas. Agradeço à doutrina espírita, aos bons espíritos, aos meus pais, minha mãe que sempre está presente nas lives. Agradeço por ter me apresentado a doutrina espírita. Ela é uma doutrina que tem me feito muito bem. E eu sou muito grata por ser espírita. Eu não digo que ser espírita é o único caminho para a felicidade, mas com certeza, para mim, é a minha porta para Deus, né, que me conecta com o Criador. Cada um encontre a sua, o seu caminho, a doutrina que lhe responde e viva essa doutrina com o maior zelo, com a maior dedicação. Então eu só tenho a agradecer. E agradecer também, gente, a Deus, a cada um de vocês que aqui estão, né, os trabalhadores do GEP, enfim, a todos os presentes, o Hamilton que sempre me convida, o Luiz Fernando, meu amigo, gratidão, você é sempre tão atencioso em nome da casa. Álvaro, obrigado por seu carinho, obrigada aqui também Sônia, Carlinha, Patrícia, Daiane, Malu, obrigada a cada um de vocês, muita gratidão. JK Alencar, Gláucia, Joyce, Kojak, Sália, Luiz Scafa, Mona Lisa Mariano, Lúcia Silva, muito obrigada realmente, Gui, Graça Dantas, obrigada minha linda, Flávia Brandão, Vil Bandei, vocês todos, Wanda Facó, Regirene, Amanda, Girane, muita gratidão, Janete, Maninha, Simone, Terezinha, nossa, quanta gente aqui presente, eu tô vendo aqui, tantos de nós aqui presentes, muito obrigada pessoas queridas, Jucá Filho, você está aí, obrigada Jucá, então, muito obrigada gente, todos vocês, eu fico aqui, se eu não mencionei seu nome, mesmo assim, meu muito obrigada por essa energia, por a gente ter se somado nesse momento, formando esse elo luminoso aqui na cidade, no Brasil, no mundo. Tem gente de todo mundo vendo aqui as lives do GEP. Beijo para vocês, que Jesus nos abençoe e até quarta-feira que vem, tá certo? Fiquem com Deus e que assim seja. Tchau, tchau.